Você está preocupado porque o seu filho pede para você contar a mesma história todas as noites antes dele dormir? Olá, eu sou Márcia Funkdieter e eu ajudo pais a formarem filhos leitores. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto que preocupa, sim, muitos pais. Será que tem alguma coisa errada? O meu filho está sempre pedindo a mesma história antes dele dormir. Pais que ficam com a pulga atrás da orelha com essa atitude do filho. Por que sempre a mesma história? Será que é saudável contar a mesma história toda vez que ele vai dormir? Por quê? Por que ele pede sempre essa mesma história? Será que não é melhor eu dizer não? Hoje nós vamos ouvir outra história? Fica comigo até o final desse vídeo, porque é bem importante você saber disso. Vai ajudar muito, pai, nesse momento, quando você, depois de dias contando a mesma história, se pega preocupado em continuar contando ou não. Então, para início de conversa, eu quero dizer algo para acalmar você, mãe, para acalmar você, pai, para tranquilizá-los. Isso que está acontecendo com seu filho, dele querer ouvir sempre a mesma história, sabe? Você se preparou para contar uma história diferente naquela noite, antes dele dormir ou em qualquer outro momento do dia, mas ele pede para que você conte a mesma história que você contou ontem, anteontem, ou durante toda a semana. Não tem nada de ruim nisso. Nada. Não é negativo. Então, não se preocupe se você está contando essa história pela segunda, terceira, 10ª vez. Não tem nada de ruim nisso. Não tem nada de negativo. Muito pelo contrário. É positivo. É bom. Mas como assim, Márcia? Espera que eu vou lhe explicar. É óbvio que se essa criança está aí pedindo para contar a mesma história, é porque ela gostou dessa história em primeiro lugar. Mas não é só isso. Tem algo a mais, mãe, tem algo a mais, pai. Se o seu filho está querendo ouvir sempre a mesma história, é porque tem alguma coisa nessa história que o conforta, que o tranquiliza, que o faz bem. Tem alguma coisa nessa história que está mexendo com seu filho. A criança sabe qual história corresponde com o que ela está vivendo no momento. Qual história corresponde com os sentimentos que ela está tendo. E que muitas vezes nem ela compreende direito o que é. Que quando ela descobre uma história que vem ao encontro do que ela está sentindo, que ela sente algo que a tranquiliza, que a conforta, que muda esses sentimentos, ela quer ouvir. Ela quer ouvir. E ela sabe exatamente em que momento da história está aquela situação que a conforta, aquele ponto de apoio. Ela sabe exatamente onde está. E você pode observar o seu filho, que ele vai manifestar no seu olhar, na sua expressão, que é ali, é agora. E por vezes você pode até reparar que ele pede para você contar novamente. Ou, se você contou diferente do que você contou ontem, anteontem, ela diz, não é bem assim. Porque ela quer sentir aquilo exatamente, porque aquilo faz bem. Então, se seu filho pede para você contar muitas vezes a mesma história, é isso que está acontecendo. São sentimentos que seu filho tem e que muitas vezes ele não sabe como lidar com isso. E ele encontrou nessa história algo que está lhe ajudando a organizar esses sentimentos, esses pensamentos, colocar as coisas no lugar. E mais uma coisa. Quando o seu filho está pedindo para que você conte essa mesma história, é porque ele tem controle dessas emoções.
Ele sabe exatamente o que vai acontecer na história, parte por parte, ele sabe o que vai acontecer depois. Então, isso dá para ele uma sensação de controle. O que ele quer ter também? Controle das suas emoções, dos seus sentimentos. É por isso que ele pede para você contar tantas vezes. Ainda tem alguma coisa que mexe com ele nessa história. Então ele quer ouvir de novo, e de novo, e de novo. Está fazendo bem. Se não estivesse fazendo bem, seria bem ao contrário, mãe, seria bem ao contrário, pai. Ele não ia querer mais ouvir. Mas como está fazendo bem, está mexendo com ele, ele quer ouvir. Então conte sem medo e saiba que foi no seu jeito de contar essa história, essa bela história, que seu filho encontrou esse ponto de apoio. Então isso é muito importante, porque você foi essa ponte para ele encontrar respostas, para ele encontrar nessa história algo que responda às suas dúvidas, que venha ao encontro daquilo que ele está sentindo e que o transforme. Histórias transformam vidas. E é por isso que o seu filho quer ouvir tantas vezes essa história, porque essa história está fazendo isso com ele, o transformando. E você é essa ponte que aproximou essa história do seu filho. Então você está ajudando muito nessa transformação. E lá pelas tantas, numa dessas noites, antes de dormir ou em qualquer outro momento do dia, quando você vai se preparar para contar aquela história que ele sempre quer ouvir, ele vai te surpreender, porque ele vai pedir outra história. Porque aquela já fez o que tinha de fazer nele, agora ele quer outra. E por vezes ele vai pedir uma história parecida com aquela, porque ele gostou de sentir e ele sentiu que podia controlar essas emoções. E ele vai querer viver isso de novo em histórias parecidas. Ou talvez isso já ficou tão resolvido para ele que ele vai pedir outra coisa bem diferente. Mas o fato é que você vai se surpreender quando ele lhe pedir para contar outra história, porque isso vai acontecer naturalmente. Naturalmente. Ou seja, não force. Não force o seu filho a ouvir outra história se ele ainda quer ouvir aquela. O que você pode fazer, sim, é contar aquela e pedir se ele não quer ouvir outra. Ou então, antes de contar aquela, perguntar se ele quer ouvir uma outra. Mas se ele permanece querendo ouvir a mesma história, conte. E não force. Hoje não. A mãe e o pai vão contar outra história. Essa aqui a gente já está cansado de contar. Vamos contar outra. Ou você já ouviu tantas vezes, você já sabe de cor. Vamos contar outra. Não faz isso. Conte aquela que ele quer ouvir. E lá pelas tantas, ele vai pedir a você que conte uma nova história. Por quê? Porque o que era para ser resolvido e transformado foi resolvido e foi transformado. Agora ele quer ir para uma nova etapa. E é bem provável que o seu filho vai encontrar uma nova história e vai querer ouvi-la muitas e muitas e muitas vezes. Porque novos sentimentos vêm à tona. Novas situações vão acontecendo. São momentos diferentes e essas histórias vêm e preenchem outra vez vazios, resolvem problemas, respondem a dúvidas. Então não tenha medo, pai, não tenha medo, mãe, de contar a mesma história sempre que o seu filho pedir.
Agora você sabe que isso é positivo e tem um motivo do seu filho estar sempre pedindo por ela. E se você quer entender pelo que o seu filho está passando, o que ele está sentindo, algo muito importante que você pode fazer é conversar com o seu filho após a história. Claro que você não vai chegar perguntando o que você está sentindo, por que você quer ouvir tanto essa história? Mas comece conversando com ele sobre a história que vocês ouviram. Fale sobre alguma coisa que aconteceu dentro daquela história. Pergunta para ele o que ele sentiu, o que ele pensou, o que ele mais gosta dentro daquela história. Vá conversando, vá puxando essa conversa e lá pelas tantas o seu filho vai estar contando a você. Mas não assim diretamente, mas ele vai dar pistas do que está acontecendo, do que ele está sentindo, e você vai compreender por que ele quer ouvir sempre a mesma história. E assim, eu chego ao final desse vídeo. Espero que, com o que eu compartilhei aqui, você, mãe, você, pai, realmente fique mais tranquilo, calmo em relação a isso que está acontecendo com seu filho, porque agora você sabe que isso não é negativo, é muito positivo. Então conte sem medo. E no momento que ele lhe pedir outra história, vá lá, busque outra história, escolha com ele e conte essa nova história. E agora eu quero lhe convidar a se inscrever no meu canal no YouTube se ainda não está inscrito. Pois nesse canal eu posto muitos vídeos assim como esse, todos com a mesma intenção: ajudar pais a formarem filhos leitores, porque a leitura transforma vidas. A leitura abre a mente das pessoas. A leitura liberta. Um abraço bem apertado e nos vemos na próxima conversa. Tchau, tchau!